Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos que me ouvem nesta manhã. Graças a Deus estamos lá mais uma vez para juntos com você dar continuidade a esse estudo que nós começamos há mais de mês, que nós estamos falando sobre as responsabilidades da igreja aqui na terra, certo? Então, responsabilidade cristã nossa para com aqueles que estão necessitados de nossa ajuda. Então, que você possa estar ciente destas coisas. Nós vamos iniciar esse trabalho nesta manhã, orando pela sua vida, pedindo a bênção de Deus sobre o seu ministério, sobre a sua saúde, sobre a sua casa, para que o Senhor possa restituir a sua vida, certo? Sendo assim, eu quero glorificar a Deus pela sua participação, sua audiência. Eterno Deus, Pai maravilhoso e justo, eu quero te glorificar, Pai, nesta manhã, meu Deus, por mais uma oportunidade, Pai, que me concedes, meu Deus, de estar, Senhor, nesta manhã, Pai, aqui para te adorar e para engrandecer o teu nome. Deus justo, Pai maravilhoso, eu quero, Pai, te adorar, Senhor, nesta manhã, meu Deus. Eu quero, meu Deus, esclarecer para o teu povo, Pai, a forma de nós sermos, Pai, não apenas ser, meu Deus, ouvinte, mas praticante desta palavra. Então, Senhor, de acordo com a tua palavra, eu quero estar, Senhor, fazendo conforme para o teu querer, o teu efetuar. Ajuda aqueles, Pai, que estão com dificuldade, aqueles que estão na audiência, Pai, deste programa, que o Senhor possa ser com cada um, Senhor, ajudando, fortalecendo, guiando, Senhor, e que possamos ter, meu Deus, a natureza, Pai, espiritual, a natureza abençoada, Pai, de estar diante de Ti, meu Senhor, para te adorar. Senhor, abre as portas para o teu povo, ajuda, chega na saúde, chega, Pai, movendo o céu e a terra, Pai, em favor dos teus filhos. É o que eu te peço, Pai, a tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, eu quero neste momento ler um texto da palavra de Deus com você. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Nós estamos apenas seguindo a linha ao qual nós começamos de estudo sobre a responsabilidade da igreja aqui na terra, certo? Responsabilidades sociais, melhor falando. Então, eu quero que você abra sua Bíblia na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 2, o versículo 15, 16 e 17. Capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, que nos diz assim: E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o culto, que proveito virá daí. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Glória a Deus. Então, amados, vamos exercitar a fé, mas também as obras, para que o Senhor possa ser conosco. Amém? Quero orar pela sua vida ainda, agradecido por esta rica palavra que Deus tem assim nos dado para falar abertamente com o seu povo, certo? Eterno, justo e santo, Pai, eu quero, Senhor, mais uma vez te glorificar, meu Senhor, Pai, pela tua eterna bondade. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos deste, Pai, nesta manhã. Deus, que possamos, Pai, estar, Senhor, diante da tua vontade, meu Deus, Pai, para proclamar, Senhor, a tua vontade. Também, meu Deus, te peço a tua bênção sobre o teu povo, ajuda cada um, Deus, que eles possam estar em sintonia com este programa, ouvindo, Pai, de bom grado e sendo abençoado. Te peço, meu Deus, a tua bênção, ajuda cada um, Pai, que eles possam, Pai, abrir o seu entendimento para que a tua palavra possa habitar e não ser apenas, meu Deus, ouvinte, mas praticante desta palavra. Que eu te peço tudo isso no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amados e queridos, prezados irmãos, você que me escuta através das redes sociais, nós estamos mais uma vez aqui para, junto com você, aprendermos a palavra de Deus, certo? Então, observe uma coisa. Vamos falar hoje sobre o conformismo ou a síndrome da rã na chaleira.
Observe comigo, você talvez não entenda essa frase a qual estou citando para você, mas logo mais você vai ter o entendimento, certo? Então, sendo assim, eu quero ir mais adiante. Observe comigo. Às vezes tem-se nítida impressão de que a presença sistemática da miséria vem empedrando os corações. A violência acercar a todos. A miséria bate à porta. A morte revela-se com tanta intensidade que, ao contemplar todo esse cenário, a humanidade parece ter se tornado dura e cínica. Observe, já não há comoção diante das barbaridades. Ao contrário, constrói-se um terrível conformismo. O final dos tempos trará isto, dizem alguns. O que você espera no final dos tempos? Uma pergunta. Perguntam outros diante desta situação fatalista. É possível lembrar a história da rã da chaveira? Sim, vamos ver o que é a rã da chaveira, certo? Observe uma coisa interessante. Coloque uma rã na chaveira com água fervente e ela rapidamente pulará fora ao sentir que o ambiente à sua volta é hostil. Coloque uma rã na chaveira cheia de água. A temperatura do ambiente vagarosamente vai esquentando e a temperatura da água até que ela ferva, e a rã permanecerá na água até morrer cozida. Observe uma coisa interessante. Objetivando crescer outros aspectos que obstacularizam a efetiva ação social da igreja. Apresenta-se o que Queiroz, um escritor, perguntou em seu livro: eles herdarão a terra? E sua consequente resposta é tão relevante questão. Observe o que ele diz. Por que a igreja no Brasil tem se distanciado do compromisso com os pobres? Por quê? Uma pergunta bem abençoada que esse escritor faz. Por que a igreja no Brasil tem se distanciado do compromisso com os pobres? Observe comigo. Primeiro, mantemos atitudes egoístas e cômodas. Segundo, sacralizamos a riqueza e profanamos o pobre. Terceiro, utilizamos mecanismos de seleção por exclusão. Quarto, dicotomizamos devoção mais responsabilidade social. Quinto, trocamos os desafios das boas novas do reino de Deus pela ameaçadora evangelização pé na cova. Observe. Sexto, usamos uma escatologia escapista e alienante. Sétimo, temos uma visão distorcida da criação, da queda e da redenção. Então, quando nós aplicamos isso para nossas vidas, que só pode a humanidade ou os pobres sofrerem a pena. Então, vamos lá. Quero que você entenda de forma gradativa. Oitavo, reduzimos a programação comunitária a um apelo individualista. Nono, fomos afetados pelo rompimento com o movimento norte-americano do Evangelho Social no final do século XIX. Fomos afetados sim, bem verdade. Queremos só fazer a tarefa primordial, que é pregar o Evangelho. Mas a tarefa secundária, que é ajudar os pobres, os necessitados, nós fugimos das nossas responsabilidades, certo? Então, décimo, fechando, no Brasil fomos afetados pela Revolução de 1964, certo? Então, quando nós observamos isso, queridos, nós deixamos de ajudar. Queremos apenas o céu só para nós, queremos as riquezas só para nós e desprezamos aqueles que necessitam de ajuda, certo? Se alguém se aproxima de você durante esses dias que você conhece, alguém que você até já tem intimidade, tem amizade, se aproxima de você e você sabe que ele é um necessitado,
Muitas vezes você quer o isolar, você quer a distância dele, você quer estar mais distante, distanciado possível, porque você sabe que o interesse dele estar perto de você é para ele pedir alguma coisa, alguma ajuda. Então, querido, isso faz com que você fique distanciado dele. Então não faça isso, amado, viu? Seja uma pessoa amorosa, tenha o amor de Deus no coração e ajude. Você não vai poder ajudar as pessoas em tudo, não. Mas o que você puder fazer por alguém, faça, certo? E Deus chegará com providência na sua vida. Observe outra coisa: os desafios e as alternativas. Até os 24 anos, aquele jovem nascido na Nova Zelândia, numa família saudável e próspera, dividirá seu tempo entre seu país e a Áustria. Formou-se em engenharia elétrica e em matemática, mas o que fascinou foi a conclusão de seu curso em missiologia no Instituto Fuller, nos Estados Unidos. Seu nome é Gride, um cristão que desde cedo tem uma paixão pelo ministério urbano, especialmente pelos pobres. Por isso, algum tempo depois de concluir seus estudos, o jovem foi morar em Manila, nas Filipinas, e isso não seria significativo se ele não houvesse optado por morar em uma favela. A atitude de Grieg foi marcada por uma verdadeira inserção naquele ambiente, tanto que ele em pouco tempo identificara-se com os moradores daquela favela, a ponto de fazer refeição em suas casas. Então você observa que esse homem teve um chamado especial. Formou, querido, na área que ele gostaria de exercer. Mas quando ele estudou as Escrituras e viu a fundo o que Jesus tinha para ele, ele resolveu obedecer. Isso é o mal de muitos, não quer obedecer a palavra. Ele quer que as pessoas obedeçam a ele ou a ela. Então, quando nós não queremos obedecer esta palavra, perdemos ponto com Deus, com o povo, querido, com a congregação, com os céus, certo? Então, observe outra coisa. Em entrevista rara à revista Querigma, o missionário afirmou que missões é ação social, andam juntos, e que quando entendemos o conceito de reino de Deus, representado aqui na terra, de uma maneira abrangente, um dos componentes da igreja seria então estar envolvida com os necessitados ou com os pobres. Você observa que hoje as igrejas, ultimamente, elas não têm se preocupado com os necessitados, têm se preocupado com quem tem. Você observa que quando sai um rico ou uma pessoa que tem estrutura financeira, sai da igreja ou abandona o convívio, no mesmo dia ou mesma noite, alguém está lá na porta dele para saber o porquê, qual o motivo, e aquela bajulação todinha para que possa ter de volta. Verdade é. Mas quando é um pobre, querido, que sai, que alguém chega e diz: irmão, pastor, ou seja lá quem for, o líder dele, diz que alguém não está indo mais para a igreja, aí ele observa, vai logo olhar que situação financeira. Ah, é um pobre, é alguém que não tem nada, deixa para lá, Deus manda outro. Então, querido, essa tem sido a intenção dentro do cristianismo, e não podemos pensar assim, certo? Então, observe outra coisa. A decisão de Grieg foi, sem dúvida alguma, radical, mas ele só pôde tomá-la porque dispunha de uma clara convicção do seu chamado para aquele ministério. Poderiam incluir nesse rol de pessoas que se sentem chamadas para desempenhar tão apaixonadamente o trabalho com o pobre, com o necessitado, o médico Paul Brender, que tem trabalhado com leprosos em Calcutá, ou Madre Teresa de Calcutá, que se envolveu com o mesmo povo em Brande, dedicando sua vida ao marginalizado. Você observa que quando a gente encontra na rua uma pessoa drogada, uma pessoa bêbada, caída, uma pessoa necessitada de ajuda, às vezes nós olhamos com um olhar de desprezo, não queremos ajudar de forma nenhuma. Muitas das vezes nós abrimos até uma exceção, pessoas que tiveram oportunidades na vida de crescer, de ser alguém e desprezaram, não quiseram.
Então o que a gente podemos fazer por essa pessoa? É encostar perto dela, é aconselhar, é pregar o evangelho primeiramente, é tentar ajudar de forma carinhosa. Mas a gente percebe quando alguém quer alguma coisa com Cristo também. A gente percebe quando alguém também é grato pelas ajudas que recebe. Então, isso tudo, querido, fica em nosso coração o desejo de ajudarmos as pessoas. Mas quando eu e você olha para alguém e vê que alguém também nos despreza, não quer saber de nossa ajuda, não quer saber de evangelho, não quer saber de Cristo, aí isso faz com que a gente dê uma recuada. Verdade é. Não é assim? Com certeza. Olha só, é sábio que o ministério desses três servos de Deus é diferenciado. Eles tiveram um chamado específico, mas a igreja de Jesus também tem sido chamada e, e, e precisa, entendendo este mesmo chamado, viabiliza alternativas para criar um ministério social, sério, efetivo e que faça a diferença neste mundo sofrido. Você observa que hoje nós estamos vivendo em um mundo que as pessoas dizem assim: você é testemunho dessas coisas, você tem vivenciado isso junto comigo. As pessoas dizem assim um para o outro: vamos para a igreja, mas não, vamos ficar ali. Tu viu fulano que está carente, sofrido, fulano precisando de ajuda, e a igreja sabe que fulano precisa e recua, não ajuda ninguém. Ah, rapaz, eu vou pegar meu dízimo, minha oferta, eu vou ajudar fulano e ciclano, vou entrar por esse caminho. Não é bom você fazer isso, querido, certo? O bom é você concordar com o seu líder, tá bom? O seu pastor, chame ele, converse com ele e veja a atitude dele para com isso. E ele não concordando, aí é outra coisa, aí eu não vou me interferir. Qual é o seu sentido que você vai ampliar a sua visão? Você precisa orar a Deus, pedir uma resposta também, para que Ele possa lhe dar a direção correta, certo? O bom não é você chocar contra o seu líder, não, de forma nenhuma, nem contra o seu pastor, de forma nenhuma. O bom não é você fazer isso, o bom é você entender, escutar e também escutar a voz de Deus, que às vezes Deus fala conosco e a gente prefere escutar mais as vozes dos seres humanos aqui na Terra do que a voz de Deus, certo? Então observe isso aqui. Enumeram-se adiante algumas alternativas para o exercício efetivo de um ministério social. Então você observa que nas igrejas sempre tem alguém que trabalha na área social da igreja. E às vezes você só quer beneficiar aquele que você conhece ou aquele que você já conhece tantos anos e está próximo de você. E aquele que está chegando na igreja muitas vezes vem não apenas por causa da salvação, muitas vezes por causa também da necessidade física e precisando, às vezes, de ajuda. E às vezes você desconhece e não quer ajudá-lo. E daqui a pouco ele vem uma, duas vezes, três vezes na igreja, depois some. E você não vai atrás. Sabe por que ele não vem mais? Por que você não vai? Porque ele não mostrava ter uma condição. Mas quando é alguém que é bem, tem carro, tem moto, tem uma condição adequada, aí quando ele some da igreja, você corre de carreira. Quer logo saber o porquê que ele não vem mais. Então, queridos, vamos olhar para as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm, certo? Às vezes nós perdemos ponto, que olhamos para as pessoas pelo que elas têm, não pelo que elas são, ou pelo que elas certo? Então, observe comigo. É preciso ter a voz profética. Cavalcante. Olha só, um escritor também diz assim, uma sugestão, sugere que a igreja faça uso daquilo que ele resolveu denominar de profetismo, dizendo que a ação profética é quando representamos a consciência moral da nação, a voz da ira de Deus contra a iniquidade. É para sermos adversários dessa iniquidade, inimigos do mal. Não temos necessidade de pertencer a nenhum partido político, nem sermos candidatos a coisas nenhuma, certo? Eu observo que há muitas pessoas que nasceram já no convívio político, nasceram já com a esperança de ajudar aos outros, nasceram já com o coração que eles voltado para aquilo. Mas também existem cristãos, amados, que muitas das vezes querem entrar dentro deste negócio para quê? Só para obter lucros, para ficar rico. E de imediato ele diz que vai ajudar os pobres. E na hora nós vimos
Promessa todo mundo faz, mas na hora de agir, querido, é que está o problema. Ninguém, todo mundo foge das suas responsabilidades, certo? Então observe outra coisa. Acontece que quando uma comunidade se levanta e clama contra a iniquidade existente, ela absolutamente não está fazendo política partidária, nem vestindo bandeira ideológica. Nós estaremos realmente mexendo nas formas quando fizermos filantropia, projetos de desenvolvimento, ação política, na retaguarda, intercessão, ensino, apoio e profecia neste sentido. Então, há muitas pessoas que é compromissada com o reino de Deus, há muitas pessoas que têm se preocupado com o próximo, há muitas pessoas que, se pudesse, se doaria mais, mas infelizmente não pode, certo? Mas fica aqui o meu apelo a você, você que pode ajudar, vamos ajudar, querido, viu? Então, outra coisa interessante, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e versículo 40, Jesus afirma que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Indubitavelmente, esse profetismo, por parte da igreja, tem estado ausente. A igreja tem silenciado como se não tivesse nada a ver com o problema, ou porque sabe que o momento em que isso for exposto, fatalmente enfrentará problemas. Mas se a igreja calasse, certamente Deus levantará outras vozes. Isto aconteceu no diálogo entre a rainha Esté e Mordecai. Havia opressão e o iminente holocausto estava mostrando a sua face. A rainha parecia estática diante do problema. Por isso Mordecai afirmou: porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então observe o conselho deste homem de Deus para a rainha, que estava acomodada, pensando que não tinha como ajudar as pessoas. E aquele homem de Deus levantou-se para aconselhar e disse para ela: quem sabe Deus levantou você como rainha para ajudar os necessitados, pobres, aqueles que estão precisando de sua ajuda. Então observe, Mordecai acreditava que de alguma forma Deus proveria livramento para o povo, se Esté não exercesse o seu papel profético, denunciando Amã. Então observe outra coisa. Filipe, também um escritor, e Ansei, em seu livro Encontrando Deus nos lugares mais inesperados, dedicou um capítulo para falar sobre o envolvimento de William com a política. O que chama atenção é perceber que Shankers foi uma espécie de pedra falante com suas peças. Ele acabou denunciando a opressão e a injustiça sociais dos seus dias. Um trecho da peça O Rei, que conta a história do rei que foi abandonado pelas filhas e expulso do seu castelo, mostra que ele fez uma enorme descoberta, pois descobriu as dificuldades dos pobres e sem teto, e diz o seguinte, observe: pobres miseráveis, nus, onde quer que estejam, que amargam o rigor desta impiedosa tempestade, como podem suas cabeças desabrigadas e barrigas vazias, evidente e patente andrajosidade, protegê-los de intempéries, como está? Ah, com pouca atenção dou a tal, expõe-te para sentir o que sentem os miseráveis, e poderás proporcionar-lhes abundância e exibir o paraíso de forma mais justa. Então, queridos, só sabe, amados, o peso de uma responsabilidade ou de alguém carente quem já passou por esses momentos difíceis,
pessoas que já viveram esse dilema. Mas nem todos são assim. Alguns viveram, mas já esqueceram, porque agora eles já tiraram vantagem em cima de outros, já cresceram de forma financeira e acham que não vai precisar mais de ninguém. E por isso pisa os pobres, por isso despreza os pobres, por isso, principalmente o lado cristão. Nós que fazemos parte de uma igreja muito séria, você também que faz parte de uma igreja muito séria, sabe disso, do que estou falando. Nós observamos que quando as pessoas se aproximam de nós, nós observamos que elas estão precisando de algo, às vezes de uma oração, nem de uma oração, querido, nós dispomos a fazer, certo? É uma realidade. As pessoas se aproximam da gente precisando de algo. Quando chega perto da gente, aí como se fosse uma epidemia ou uma doença incurável. Quando vai se aproximando, a gente vai saindo, porque não queremos ficar perto das pessoas que não têm nada para nos oferecer, certo? Mas a gente se engana com isso, viu? Você que me escuta. Valorizar os desafios independentemente de sua dimensão. Nós temos que valorizar o desafio independente das dimensões. Vamos lá. É no mínimo ingenuidade imaginar que a ação social resolverá totalmente o complexo problema da injustiça sociológica. Mas, com certeza, o agir da igreja, independentemente de sua dimensão e alcance, fará diferença na vida de alguém. Por isso, vale a pena lançar essa semente, que poderá abençoar outro. Observe que nós sabemos que a ação social não vai acabar com a miséria do país, não. Não vai acabar com a miséria do mundo inteiro, não. Sabemos que não. Mas por que então não fazemos nossa parte? E qual é a minha parte? Qual é a sua parte? É ajudarmos ao próximo, certo? Outro escritor interessante, Henry Nouwen, nasceu na Holanda. E olha só, e como padre e professor ensinou em universidade, como as de Notre Dame. Como escritor produziu pelo menos 30 livros. Porém, chegou um dia na vida de Nouwen, quando ele conheceu um trabalho social com deficientes mentais, o da comunidade Ancher, na França. Encantado com o que viu, decidiu abandonar sua vida acadêmica e dedicar-se às atividades com os deficientes. Observe que quando você encontra alguém na igreja que tem problema mental, é deficiente ou não tem a mesma mentalidade que você quer desprezar. Você erra, peca com isso, certo? Então observe, com os deficientes, ele tentou um trabalho, abandonou sua carreira acadêmica para cuidar dos deficientes. Aí você pergunta, mas em troca de quê? O amor que faz essas coisas, amado. O amor a Deus, o amor à sua palavra que faz essas coisas. Os últimos 10 anos de sua vida, Nouwen passou numa comunidade chamada Daybreak, em Toronto, no Canadá. Cidade onde, conforme se observa no seu livro, Adam, o amado de Deus, vivenciou uma experiência particular que teve com um amigo que visitou naquela comunidade. Observe, o amigo ficou surpreso e chocado ao ver Nouwen, um homem tão habilitado cuidando de um deficiente chamado Adam, banhando-lhe, cortando-lhe a barba e até servindo-lhe a refeição na boca, pois Adam não tinha o controle necessário para fazê-lo sozinho. O visitante fez as seguintes perguntas: Henry, e aqui que você está gastando o seu tempo? Uma pergunta. Você deixou a universidade, onde era grande inspiração para tantas pessoas, para gastar seu tempo e sua energia com Adam? Nesse momento, Nouwen percebeu que seu amigo não compreenderá sua vocação e missão. Philip Yancey, em um artigo intitulado A Santa Ineficiência de Henry Nouwen, conta este mesmo episódio com uma diferença. Yancey identifica-se como o amigo que visitou Nouwen em Daybreak e apresenta a resposta que recebeu daquele sábio: eu não estou dando nada. Ele insistiu:
sou eu, não Adão, quem tira o maior benefício da nossa amizade. Então, observe, querido, que ele adotou aquele cidadão como um amigo ou como um irmão, para que pudesse ajudar. Observamos dentro de 100% das pessoas, 95% você vê que não tem essa probabilidade de deixar ou abandonar uma faculdade para cuidar de pessoas necessitadas. Eles não querem isso, porque estamos vivendo em um mundo em que as pessoas querem sempre estar por cima, sempre querendo vantagem financeira. Por isso, são muito presas ao material, certo? Por isso que a obra social tem sofrido muito, que as pessoas só pensam mais em si e não nos outros, não nos demais, não no próximo. Observe, em sua humildade, Noven afirmou que Adão estava sendo uma bênção em sua vida. De alguma forma, todos os que se envolvem com o socorro ao próximo fazem a mesma descoberta. Mas, em última instância, de fato, Henry Noven estava exercendo um maravilhoso ministério na vida daquele jovem deficiente. Talvez aquele trabalho não fizesse muita diferença no âmbito geral, mas fez enorme diferença na vida de Adam. Ele, imperioso, olha só, e é imperioso aprender a valorizar pequenas ações que podem causar transformação na vida de outro. Às vezes nós só queremos valorizar as coisas grandes, as coisas pequenas e mínimas nós desprezamos. E sabemos que Deus está no meio das coisas pequenas, certo? Então, observe outra coisa. Identificar os desafios que estão próximos. Em Atos dos Apóstolos, a gente encontra o escritor, o nosso irmão, nosso evangelista, nosso médico Lucas, ele descrevendo a história da igreja, a história a qual aqueles discípulos ou aqueles irmãos estavam vivendo. E a gente observa de perto, observe, diante da ascensão de Jesus, os discípulos que contemplavam a cena ficaram com os olhos fitos nos céus, até que foram exortados a lembrar-se de que o Jesus que foi assunto ao céu voltaria do mesmo modo como o viram subir. Ainda hoje a igreja faz a mesma coisa. Seus olhos estão fitos no infinito, olhares distantes, alheios à realidade. A igreja precisa ver o que está à sua volta, pois muitas igrejas se estabeleceram bem próximo a bairros onde a necessidade social é gritante e mesmo assim ainda não conseguiram se aperceber da realidade em que estão inseridas. Então, observe, querido, que quanto mais nós estamos vivendo em um mundo, querido, que quanto mais as pessoas têm, mais querem. Não estão nem aí se alguém tem ou não tem, pode ter ele ter e pronto, acabou-se. Então, é o que nós estamos vivenciando esses dias aqui na Terra. Com isso, querido, não estou aqui falando de denominações A, B ou C, não. Estou aqui, querido, falando do cristianismo, onde está ficando a desejar, querido, no meio do âmbito social. As pessoas querendo nossa ajuda, querendo contar com a gente, e a gente só quer pregar a palavra, só quer fazer a nossa tarefa primária. A secundária deixamos de lado, não queremos ajudar ninguém, verdade é. E quando eu e você paramos e dispomos tempo e queremos compartilhar ou partir nosso pão com alguém, aí Deus, queridos, nos abençoa ricamente, certo? Então, olha só, partilhar os recursos. Passando pela BR-232, no agreste pernambucano, aproximando-se da cidade de Caruaru. Ao longe se avista o Morro Bom Jesus. Em certa ocasião, certo membro de uma das igrejas evangélicas de Caruaru relatou o seguinte: sempre dizem que minha igreja tem potencial, mas segundo ele, o Morro Bom Jesus também tem potencial, só que ele permanece no mesmo lugar. Se ele pudesse se movimentar, teria condições de destruir a cidade de Caruaru, mas ali, estagnado, parado, ele tornou-se apenas parte da paisagem. Com este análise, este senhor tensiona para fazer uma análise crítica de sua comunidade em Caruaru, que tem potencial, mas potencial sem ação não faz diferença. Ou seja, nós dizemos para o mundo inteiro: minha igreja, nós somos uma potência, mas que potência é essa que nós não colocamos em ação?
não fazemos nem um meio para que possamos mostrar isso na prática. Fica aqui o meu alerta para você. A igreja, olha só, a igreja evangélica do Brasil também tem potencial. Quantos colégios, faculdades, terrenos, acampamentos, templos, prédios destinados à educação religiosa, seminários pertencem à comunidade evangélica brasileira. E quão pouco estes bens são usados nas perspectivas da partilha. Ou seja, tem muitas pessoas que sabem que as nossas igrejas ou o meio eclesiástico, o meio cristão, temos socorros para que possamos socorrer as pessoas. Nós temos prédios, temos templos, temos educação, temos faculdade, e muitas vezes aparecem pessoas, nos rodeiam, a ponto que deseja crescer, deseja desenvolver seu talento, deseja ser alguém na vida, e às vezes nós temos como dar uma oportunidade para este povo, e às vezes nós desprezamos, certo? Olhamos até para a raça, para a cor, para a cultura, ficamos olhando esse detalhe e perdemos, querido, ponto aqui na terra, ok? Então vamos lá. Templos e prédios de educação religiosa ficam fechados durante a semana, sem a menor utilidade para a comunidade que a cerca. É preciso aprender a dividir os recursos que necessariamente não se limitam ao dinheiro, mas podem estar ligados à estrutura, aos imóveis, ao tempo, aos profissionais, médicos, professores, assistentes sociais, empresários, que poderiam usar sua profissão, seu potencial para dirimir o sofrimento e a diferença social. Ou seja, nós observamos que hoje em nosso meio existe esse dilema. Há muitas pessoas que estão sofrendo na cama de um hospital por falta de um médico. Há muitas pessoas que estão por aí, queridos, doentes e temem até ir ao encontro de um hospital ou a um posto de saúde. Por quê? Às vezes por um motivo, querido, que vai lá e não consegue a vaga qual está há tanto tempo esperando. Mas aí, quando ele descobre que em nosso meio existe recursos, nós temos médicos ao tempo e à hora, nós temos pessoas que podem ajudar, pessoas que têm salão de cabelo, pessoas que podem cortar o cabelo de alguém, pessoas profissionais na área que podem dar um curso profissionalizante. Então, o que acontece? Às vezes existe uma multidão de pessoas que precisa de um curso profissionalizante e não tem condição de pagar, e às vezes nós temos condições, nós temos esse curso, nós somos habilitados para isso, e às vezes negligenciamos, queremos cobrar de alguém que não tem condições, certo? Então, se você pode, querido, ajudar, cadastre alguém, mostre o amor, para que essas pessoas amanhã ou depois você veja ela exercendo sua função profissional, ou mesmo pessoas que estão ali precisando de uma assistência médica, há tanto tempo precisando de um médico, e você é médico cristão, você atua até, tem uma clínica particular, e às vezes você vê a necessidade de alguém e você não o socorre, não estende as mãos, pensando sempre no dinheiro. Cuidado, amados, viu? Vamos exercer misericórdia com o próximo. Assistência jurídica. Na cidade existe uma necessidade de apoio jurídico. Muita gente não tem sequer um documento de identidade. Alguns não têm o registro de nascimento. Existem outras questões como a posse de um terreno ou problemas ligados à moradia. E fora isso existem problemas em lares onde se faz necessário uma assistência jurídica que facilite a vida desse povo tão sofrido. Então você também que é advogado, que é juiz, que exerceu seu curso, terminou, é um profissional na área, então olha para os pobres, queridos, e deseja, bota isso no coração de ajudar os pobres também, amados. Quantas pessoas tem em nossas igrejas precisando, muitas vezes foi injustiçado, saiu do trabalho, alguém fez injustiça com ele, está precisando de um médico, precisando de um advogado, precisando de alguém para ir com ele diante daquela causa, e ele não tem condições nenhuma de pagar um advogado. E você que é advogado cristão, muitas vezes pode ajudar, mas só vai se tiver dinheiro na frente. Amados,
Vamos exercer misericórdia, amados, viu? Não estou dizendo com isso que você... Porque eu sei que um advogado, ele não fica parado. Há tantas pessoas que o procuram e muitas das vezes ganha muito dinheiro, certo? Em só uma causa, ele ganha tanto dinheiro de um jeito que ele poderia exercer a sua função em outras causas, aos pobres, aos necessitados, e às vezes não quer, só quer se apresentar em alguma coisa, certo? Fica aqui o meu aberto para você, viu? Então observe só, facilitar a vida de alguém, pessoas às vezes até que tem um ambiente para morar, mas foi doado, e agora alguém está querendo sacrificar, tomar a todo custo, e ele não tem como recorrer a um advogado, e ali vai correr o risco de morar agora na rua, certo? Então vamos colocar a mão na consciência, queridos. Assistência médica. A Igreja Evangélica Brasileira conta com suas fileiras com profissionais de saúde, médicos, dentistas, enfermeiros, o que permite estabelecer um projeto que vise assistir aqueles que não têm acesso facilitado à saúde. A igreja pode, quem sabe, criar um projeto de saúde que trabalhe com noções de higiene, podendo ampliar sua assistência, criando uma policlínica que possibilite a população carente uma vida mais digna. Então, eu estou falando um assunto, querido, que não é muito a sua área. Talvez você que está me ouvindo nesta manhã, talvez diga, esse homem está ficando doido. Não, querido, quero apenas que cumprir o que está escrito, certo? Exercer misericórdia com aqueles que nós pedimos tanto a Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. E às vezes, querido, nós sabemos que Jesus tem misericórdia de todos, mas temos que exercer essa misericórdia com o próximo também, certo? Então vamos ver assistência educacional, pessoas analfabetas, pessoas que nunca foram à sala de aula, pessoas que estão precisando do auxílio para que possa ter uma formação adequada ou uma leitura bem adequada. E às vezes nós observamos que existe, claro, que existe nosso governo aí, existem várias escolas, bem verdade, mas existe também aquele grupo de pessoas que tem duas opções. Primeiro, ou escola ou trabalho, certo? Então, olhando para esse lado, às vezes ele opta para o trabalho, que o trabalho ele vai ter como se manter. E a escola, bem verdade, que vai o educar, mas muitas vezes não dá para conciliar os dois, certo? Então, olhando para a assistência educacional. Em Caruaru, no ano 2002, a escola Mamãe Natureza abraçou um projeto social na Vila Padre Inácio, que recebeu o nome de Projeto Tatear. O corpo docente da escola entendeu que deveria levar o trabalho pedagógico à periferia para crianças carentes, dando a elas a preciosa oportunidade de alfabetização. O projeto tem provido material e recursos humanos para que crianças carentes tenham o mínimo de dignidade e possam ter acesso àquilo que é tão difícil em nosso país, a educação. Você observa que a educação, querido, tem sido uma escassez em nosso meio. Você observa que a educação, amados, tem criado transtorno em nosso meio. Porque as pessoas, queridos, querem a todo custo estudar, mas muitas vezes não acham uma oportunidade. E às vezes nós temos como facilitar isso e negligenciamos, fugimos da nossa responsabilidade, certo? Então observe, é insofismável que a comunidade evangélica pode fazer alguma coisa pelas crianças carentes. Sobra um espaço físico e professores nas comunidades. E, portanto, perfeitamente possível estabelecer um projeto social que faça a diferença na vida das crianças que moram na periferia. Às vezes, eu e você temos educação bastante, somos formados, mas só queremos dar aula particular, querido, com dinheiro na frente, certo? Só pensamos no dinheiro. E às vezes nós temos tantos alunos que pagam bem e que nós recebemos mensalmente, e tem aqueles que são carentes, que precisam tanto de nossa ajuda para aprender a ler, e às vezes nós negligenciamos, deixamos de lado. Queremos que as pessoas se virem, queremos que as pessoas dêem seu jeito. Não, amados, se nós poderemos ajudar, vamos ajudar, certo? É um projeto social, ele tem que fazer a diferença nas comunidades, nas cidades, no vilarejo, povoados, assentamentos. Então, há muitas pessoas que moram no sítio, nos povoados, nos assentamentos, pessoas que moram no vilarejo e que dificulta a sua estadia
para estudar, certo? Porque trabalha o dia todo no roçado, trabalha o dia todo no cabo da enxada, e quando chega a noite, querido, ele está desanimado. Então, eu e você poderíamos fazer o quê? Pessoas que têm como fazer isso, nos organizar, numa linha de pensamento, conversar, se reunirmos, e ali colocar uma sala de aula, ou seja, se apoiar também na área governamental, falar com um prefeito da cidade ou com um vereador, alguém desse nível, para que possamos ganhar também um espaço, para que possamos ensinar, alfabetizar esse povo, para que esse povo cresça também e saia do analfabetismo, certo? Então, observe outra coisa. Assistência aos meninos de rua. Há muitas pessoas que estão na rua, na sarjeta, pessoas que não tiveram a oportunidade que eu e você tivemos. Por isso nós às vezes ignoramos, ficamos a ignorar. Mas por que fulano de tal é assim, desse jeito? Queridos, porque ele não teve a oportunidade que eu e você tivemos. E abre-se uma exceção, talvez ele tenha tido também, mas jogou fora, desperdiçou. Mas eu e você, queridos, podemos ajudar, vamos ajudar, certo? Então observe a assistência aos meninos de rua. Olha só, há algum tempo, meninos cheirando cola nas ruas era uma marca registrada dos grandes centros urbanos. Hoje esta é uma cena que tem se repetido diariamente em cidades pequenas. De alguma forma, está na hora da igreja evangélica perceber que alguma coisa pode ser feita de maneira efetiva para que esses meninos de rua venham a ser assistidos com dignidade. Observe, Caruaru apresenta também um projeto chamado Desafio Criança, que tem dado assistência a crianças que, por viverem em uma família desestruturada, foram parar nas ruas e já se envolveram, inclusive com a criminalidade. Os meninos são recolhidos pelo projeto e recebem assistência para que, ao saírem dali, tenham novos hábitos e conceitos de vida. Ou seja, tem muitas crianças que foram recolhidos das ruas, pessoas que nós vimos que nós podemos acolher. Construímos um centro educacional, um prédio, e de repente falamos com os pais dessas crianças, colocamos elas em um lugar como este, para que possamos ensinar a educação. Mas aí, queridos, o que acontece? As crianças muitas vezes se espelham nos pais. Os pais são desequilibrados, os pais não querem de forma nenhuma estudar, não querem nada com a vida e quer que os filhos sejam a mesma coisa. Então, querido, é aí onde se perde uma parte das pessoas que olham para este sentido. É preciso aprender com a história. Observe, foi possível mencionar os aspectos históricos que fizeram da igreja o que ela é hoje. Verifica-se que homens como Wesley, Wilberforce, Calvino, Genebra, entre outros, tiveram um papel social relevante. E o exemplo desses homens deve servir como desafio para a igreja dos dias atuais. Ainda mencionando a história, verifica-se na chegada dos protestantes ao Brasil, de maneira especial, uma preocupação e um zelo pelas questões educacionais e de saúde. Tanto que escolas, hospitais foram construídos com patrocínio e por causa da visão da igreja nascente, olhando para o potencial da igreja evangélica no Brasil do século XXI. Percebe-se que é possível investir novamente nestas áreas, já que a saúde e a educação no Brasil são tão sofridas e os pobres os que mais carecem de uma estrutura educacional e de saúde adequada. Então observe que quando a gente frisa aqui pobres, amados, não é discriminando, não, é porque a palavra deve ser essa mesmo, certo? Então, porque existe duas classes, pobre e rico. Nós temos que, não podemos ocultar isso aí, certo? Então observe outra coisa, é preciso estabelecer um projeto de encarnação. É indispensável definir um projeto de encarnação, um projeto em que os valores do reino sejam colocados em prática pela comunidade. Olha só, René Padilla sugere como sustentação da atividade da igreja
três elementos chaves: o ponto de partida de nossa responsabilidade social e a identificação. Isto foi o que o Senhor Jesus fez quando encarnado visitou a terra. A norma de ação conhecida é o sacrifício. Voltando-se para Jesus, percebe-se a mais eloquente expressão deste. A cruz, a dinâmica da igreja, precisa ser a nova vida. Então, observa isso com clareza. Verificou-se até aqui que alguns obstáculos têm inibido a ação social da igreja, mas também que as alternativas propostas podem ser instrumento facilitador para a ação social da mesma. Embora não se tenha realizado quaisquer distinções entre ação social e evangelização, o certo é que as propostas formuladas podem e devem vincular a ação social e evangelização, de forma que as duas complementem, posto que não existe evangelização genuína sem uma dimensão social, nem responsabilidade social realmente cristã, sem uma dimensão evangelística, certo? Então, responsabilidade social e evangelização andam junto. Embora você não queira entender, você só queira entender que tem que pregar e pronto, certo? Então, sua mente, querido, precisa ser mais aberta para este lado, que a Bíblia fala sobre o lado evangelístico, mas fala também do lado social, e devemos abrir nossa mente para isso. Observe, Lausanne, em 74, cumpriu um papel relevante no seio da Igreja Evangélica Brasileira. A partir daquele magno congresso, foi possível ver aflorar no Brasil uma nova leitura, uma leitura holística, uma leitura baseada no Evangelho integral. Longini lembra que, no Brasil, a chegada do Pacto de Lausanne efetivamente deu-se em 1983, quando foi realizado o Congresso Brasileiro de Evangelização, certo? A CBE, que é o Congresso Brasileiro de Evangelização, em Belo Horizonte. A CBE, em 83, não foi o único congresso influenciado por Lausanne. Pode-se incluir o Congresso Nordestino de Missões, bem como é possível incluir a formação da Associação Evangélica Brasileira, ou a EVB, Associação Evangélica Brasileira, e a realização do seu primeiro congresso, Congresso Brasileiro de Evangelização. Então, observe, querido, quando fala em evangelização, queremos fugir do outro lado. Podia ser Congresso de Evangelização e obra social, podia ser nessa forma, mas o Congresso Brasileiro de Evangelização, a CBE, em 83, se deu na cidade de Belo Horizonte, verdade, nos dias 31 de outubro a 5 de novembro. E sem dúvida alguma, entrou para a história da Igreja Evangélica Brasileira, como um dos mais importantes eventos falando sobre a importância da CBE, Congresso Brasileiro de Evangelização. Afirma que a marca da CBE na vida de muitíssimos irmãos foi enorme. Isto se pode constatar de norte a sul, e fazemos com um sentido de gratidão ao Senhor. Vidas marcadas, desafios assumidos, objetivos elaborados, irmãos que se consagraram ao campo missionário, novas visões e perspectivas missionárias que foram percebidas, horizontes que foram ampliados, e posições teológicas reformuladas. Estes são apenas alguns poucos aspectos de uma vida inteira que ocorreu naqueles poucos dias no Mineirinho, certo? Então, nós observamos todas essas coisas. Congresso Nordestino de Evangelização. Observe, deixa eu ir mais adiante com você. O Congresso Nordestino de Evangelização. O processo iniciado com a realização da CBE em 83 teve continuidade com a realização do Congresso Nordestino de Evangelização, certo? Então, a CNE, Congresso Nordestino de Evangelização, quer dizer, em 88, realizado em Recife. Em 1988, a CNE culminou com o movimento pelo resgate da ética evangélica e por uma representação oficial dos evangélicos no Brasil.
Diante dos escândalos provocados por alguns deputados federais evangélicos que reorganizaram a Confederação Evangélica do Brasil. Então a gente observa que sempre aconteceu escândalo. Jesus diz, ai daquele por quem vem o escândalo, certo? Então sempre vai acontecer escândalo, amados. Quero que você fique atento para isso. Congresso AEVB, Associação Evangélica Brasileira. Em julho de 1994, do dia 18 a 23, evangélicos de diversas regiões do Brasil se reuniram em Brasília para o primeiro Congresso Nacional da Associação Evangélica Brasileira. O tema foi relevante: a Igreja Evangélica na virada do milênio. Isso foi o tema abordado em Brasília. Então observe outra coisa. Os objetivos do Congresso foram formulados do material de divulgação e estão expressos num texto compilado por Rubem Amorese. Então, observe outra coisa. O que Rubem Amorese ele diz sobre essa questão? Discernir a vontade de Deus quanto à missão no tempo e na realidade em que vivemos. A comunidade de adoração que somos, o testemunho que damos e a unidade que experimentamos ou exalamos estão a serviço do cumprimento desta missão. Segundo, celebrar a fidelidade de Deus para com seu povo, o crescimento extensivo da igreja, a riqueza de iniciativa nas áreas de missões e de serviço e manifestações de unidade do corpo de Cristo no Brasil. São expressões da fidelidade de Deus e se constituem em motivo para a nossa celebração. Então nós, queridos, observamos isso, começamos a entender, escutar estas palavras. Talvez você não esteja me entendendo, não estou preocupado se você está me entendendo, certo? Quero que você esteja me ouvindo, certo? E que possa compartilhar também, certo? Isso para alguns que você conhece sobre estas questões, a qual nós estamos falando, ok? Então observe, a fidelidade a Deus se constitui em motivos para a nossa celebração. Outra coisa, aceitar o desafio de viver a fé em meio à crise de nossos dias, como um compromisso de discipulado integral e solidário. O convite para o reencontro com a esperança do reino é fonte de vida em meio à crise dentro e fora da igreja, certo? Buscar por rumos para uma espiritualidade cristã, alimentada por Deus, fiel, a palavra sensível ao Espírito, alicerçada na justiça, edificada na comunidade, voltada para o mundo, integra no comportamento e disposta ao serviço. Então, se nós temos amor e não queremos mostrar serviço ou gratidão, trabalhos para o Senhor, então, queridos, isso fica a desejar, certo? Então vamos ver outra coisa interessante. Em todos esses encontros, o Espírito de Lausanne esteve presente. No entanto, é preciso entender os horizontes, é preciso alargar a visão para que a igreja brasileira não apenas volte a discutir os temas presentes nesses congressos, mas que exista uma encarnação daquele Espírito que, sem dúvida alguma, revolucionará a maneira de ser igreja. Então, queridos, tem que ter o amor, ok? Então, para a gente concluir essa parte, esta pesquisa teve como objetivo levar o leitor a perceber que a igreja, o povo de Deus, foi vocacionado para exercer uma missão de maneira a extrapolar as suas próprias fronteiras. Ela foi chamada e enviada não para viver numa autocelebração, mas para demonstrar misericórdia por aqueles que carecem de amor, certo? Diante desta certeza, recomendo duas ações práticas por parte da igreja, ok? Então, isso é muito interessante sabermos dessas coisas, que Deus, querido, sempre vai nos acompanhar em tudo que fizermos, mas requer que nós tenhamos atitudes, e atitudes essas sinceras, certo? Não para que possamos ser vistos pelas pessoas, não pense assim, mas que possamos ser vistos por Deus. Deus possa nos ver a cada momento. Mas, pastor Francisco,
Eu já faço, Deus tem me visto. Então, se você faz, tente fazer melhor. Melhore o seu estilo de fazer, certo? Porque a cada dia precisamos melhorar no que fazemos para o Senhor, ok? Então, nós, queridos, vamos ficar por aqui. A hora já tem avançado, certo? Nós vamos aqui agradecer pela sua audiência, por você ter nos suportado até agora. Glória a Deus. Então, Deus abençoe. Eu quero, neste momento, registrar aqui o meu abraço aqui para o nosso amado, nosso irmão Éder, que está ali nos assistindo, nosso irmão, nosso levita aqui da nossa igreja, nosso cooperador, Djavan Souza também, que está nos acompanhando, e os demais queridos que estão nas redes sociais aí, acompanhando a gente de perto, certo? Então, certo dessas coisas, estamos felizes, porque Deus tem proporcionado esta oportunidade para nós aqui na terra, certo? Então, quero também aqui estender meu abraço também ao nosso pastor, o pastor Manuel Alencar, a pastora Glória, o pastor presidente, né, Manuel Alencar, e a sua esposa, a pastora Glória. Deus continue abençoando este casal de fibra, este casal que Deus tem levantado na terra, como homem de Deus, mulher de Deus, que eles continuem assim, sendo essa potência nesse estado, no nosso Rio Grande do Norte, na capital em Natal, e aonde Deus o proporcionar, ele sempre seja esse potencial, certo? Sendo assim, eu quero orar também pela vida deles, para que Deus continue o ajudando. Sei que não é fácil presidir, mas Deus tem o confiado, então assim eu quero ser grato a Deus pela vida deles, certo? Então você que me escuta, queridos, Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar pela sua vida neste momento, e vamos, neste momento, queridos, na próxima aula nós vamos estar falando sobre a igreja precisa tornar-se uma comunidade amorosa. Então, enquanto a gente não colocar em prática o amor que está dentro de nós, querido, que está adormecido apenas. Você tem o amor de Deus, só apenas você deixou adormecer. Então, deixe acordar isso dentro de você, para que você possa ajudar aqueles que o rodeiam, tá bom? Então, sendo assim, eu quero orar pela sua vida neste momento, agradecido por este momento abençoado, ok? Glória a Deus. Eterno Deus, Pai maravilhoso e santo, Senhor, quero te glorificar, Pai, mais uma vez, pela tua eterna bondade. Obrigado, Pai, por este momento, Senhor, que me concedeste, meu Deus, de estar, meu Pai, apresentando aos teus filhos, Pai, a tua palavra, Senhor. Também, meu Deus, a forma que nós devemos nos conduzir, Pai, diante, Pai, que nós estamos aqui como cristãos aqui na terra. Deus, eu te peço, Senhor, nos ajuda, Pai, que teu amor dentro de nós, Pai, possa, Senhor, Pai, Senhor, possa crescer, Senhor. Meu Deus, que aqueles, Pai, que tem teu amor, Pai, que está adormecido, Senhor, que o Senhor possa, Pai, acordar dentro de cada um, Senhor, o teu amor, Pai, que eles possam fazer, meu Deus, a tua obra, Pai, não apenas pregar, mas ajudar os carentes, os necessitados, Pai, aqueles que precisam da nossa ajuda. Deus, eu te peço, Senhor, a tua bênção, nos ajuda, nos fortalece, nos guarda, nos guia, tudo isso no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor para todos, um forte abraço e oreis por nós. Amém.